gente, a Bíblia diz que era gente que pregava. Em teu nome até expulsão do demônio, o camarada era poderoso. Em teu nome expulsei demônio, Senhor. Em teu nome jejuei, preguei. E Jesus olhar para ele, não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Gente, eu não quero chegar no céu e ter essa decepção. Aliás, nem chegar, não vou se transpor essa situação. E é essa situação que eu quero perguntar. Você é crente artificial? Não vai para o céu. Você é crente superficial? Não vai para o céu. A Bíblia chama esses crentes de crentes mornos, que parece, mas não é num dia de frio. Você botar mão na água morna, dá a impressão que é quente. No meio de gelado, morno parece quente. Mas a Bíblia diz que ele vai vomitar essa gente para fora. Vocês estão me ouvindo, gente? Não basta aparecer. Vou encerrar aqui. Um dia Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá. Queria só dizer para vocês como é que funcionava a cabeça dessa gente. Saiu antes da Ida da Cruz, quem foi? O Rigoto, é isso? Antes do Rigoto teve aí Dutra, ou depois, não lembro em que ordem foi. Você sabe, cada governador quer mostrar mais serviço que o outro, tá certo? Um fez uma freeway, outro quer fazer duas freeway, uma fez ponte, outro quer... O Lula acabou de inaugurar uma ponte aqui, entre Rio Grande e Santa Catarina. Todo mundo quer mostrar serviço. Um fez um viaduto, outro quer fazer um viaduto mais longo. Um fez um prédio de 20 anos, outro quer fazer de 40. Mostrar serviço, não é crítica nisso. O homem público tem que mostrar serviço mesmo. Mas deixa estar. Naquela época era igual também. Cada rei queria ser mais pomposo, mais poderoso, mais forte do que o outro. Você está entendendo? E naquela época, a fama de Salomão extrapolou fronteiras. Todo mundo sabia que sabedoria era com Salomão. Beleza do templo era com Salomão. Beleza do palácio era o de Salomão. Inteligência era o de Salomão. Vestimenta era o de Salomão. Artista era artesão. Artista era o de Salomão. Gente do céu. Tudo era Salomão. E todos os reis da vizinhança ficaram incomodados com isso. Então cada rei pensava o seguinte: se eu conseguir superar Salomão, vou ser famoso. Ele, a fama de Salomão, ultrapassou fronteira. E ali no norte da África, na região de Sabá, tinha uma rainha, pele escura, muito bonita. A rainha de Sabá pensou: vou ter que derrubar esse homem. Ela pensou: como é que eu vou derrubar? Esse homem é famoso por causa da cultura, por causa da inteligência. Então ela foi somando, preparando, tudo que pudesse. Era o Barack Obama da época. Ela pensou: vou derrubar esse camarada. Vou lá! Mas como é que eu vou derrubar? Eu tenho que fazer perguntas para ele que ele não vai saber responder. Mas eu tenho que mostrar que os meus escravos, meus soldados, meus copeiros, o pessoal meu é melhor que o dele. Aí ela preparou o que tinha de melhor. Escolheu o seu carro, último tipo, para-choque de marfim, movido a ar-condicionado e rabo de pavão. Naquele tempo o carro era o quê? Tinha uns que tinham os poisé, um jumentinho, mas rainha e reis usavam o quê? Pode ser elefante. Ela preparou os seus melhores elefantes, mandou polir os para-choques de ouro. Aquele negócio que eles têm lá de marfim, mandou preparar tudo, fez lá o lugar, cobertura para ela, e mandou os seus músicos tocarem pífaro, que toca pífaro, ao vivo, ar-condicionado, rabo de pavão, e ela preparou tudo, arrumou os presentes para Salomão, mandou os melhores costureiros da época. Naquele tempo não tinha Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, agora como é? Louis Vuitton. Tem um japonês chamado Kenzo. Tem japonês dele esse negócio? Queria escolher o melhor.
preparou a melhor vestida, a melhor roupa para impressionar o homem lá. De repente, se ela superasse ele, a fama dela, tanto é que hoje a gente está comentando da rainha de Sabá, ela chegou perto, arrumou tudo, e lá foi ela. Tudo pronto, pronto, vamos com a comitiva. Já avisaram o Salomão? Já, para mandar telegrama para ele. Os mensageiros já avisaram que a senhora vai chegar tal dia, tal hora. Então vamos lá que não vamos chegar atrasados, vamos chegar na hora. Vamos impressionar o homem. E mandou avisar Salomão que ela iria. Subiu no seu elefante último modelo, 0 quilômetro. Aumenta aí o ar-condicionado. A música está meio baixa, aumenta aí. Tudo preparado, soldado de um lado, caravana do outro, aguinha de coco, aquela coisa toda. Atravessaram a África e o deserto e foram visitar ali na região da Ásia, na região entre o que é hoje a Arábia Saudita e o Líbano, e vai visitar esse homem famoso chamado Salomão. E ela manda os seus artesãos prepararem as melhores obras de arte, que alguma coisa que fosse feita tão parecida, que quanto mais o artista consegue pegar uma coisa artificial para fazer uma coisa parecida com a real, mais famoso ele fica, tá certo? E lá vai ela. E quando ela chega na cidade de Jerusalém, manda os seus músicos tocarem os pífaros, as trombetas, e manda avisar através dos tambores: está chegando a rainha de Sabá. Abra os portões. Gostei, hein? O pessoal aqui é tremendo. Abra os portões. E abriu os portões. Quando abre os portões, ela pensou que iria impressionar os seus soldados, com os seus copeiros, com os seus escravos, com os seus servidores. De repente ela vê os soldados, os copeiros, os serviçais do Palácio de Salomão, e ela percebeu que os dela não chegavam nem perto dos dele. Pronto, 1-0 para Salomão. Aí, no caminho da viagem, ela pega uma flor. Daqui a pouco eu explico por que ela pegou aquela flor. Levou estrategicamente já perto do Palácio de Salomão. Pegou uma flor, uma espécie de um lírio, e trouxe com ela. Quando ela chega na frente do palácio, manda anunciar. Parará, parará. De novo aí. Os portões se abrem. E o rei Salomão se levanta do trono para receber a rainha de Sabá. Quando ela entra pensando que ia dar um show de beleza, um show de vestimenta, ela olha para as vestimentas de Salomão, para a arrumação da sala de Salomão de recepção, e ela perdeu 2-0 para Salomão. Era tamanha magnitude de Salomão que ela disse: olha, Salomão, não é nem a metade do que me contaram. Mas agora, ela pensa, agora eu vou derrotá-lo. Por favor, traga os presentes. Era tudo os protocolos agora, né? Traga os presentes de ouro de Sabá. A África tem muito ouro. Ela pensou, vou acabar com Salomão agora. E ela oferece os melhores presentes de ouro, jarros e aquela coisa estrondosa, diamante, esmeralda. E ela está aqui, meus presentes para você, rei Salomão. Salomão olha e agradeceu. Aí ela disse, então agora você vem, a rainha de Sabá. E ele abre a sala do tesouro. E quando ela olha para a sala do tesouro, aquela magnitude, e aí Salomão disse, rainha de Sabá, escolha o que você quiser. Tudo isso aqui foi amealhado pelo meu pai, Davi, nas conquistas de guerra. O que você quiser pode pegar, desde as taças que estão aqui de ouro, tudo aquilo que você quiser, leve para você, é o meu presente. A mulher olha e perdeu de novo. Mas ela tinha um trunfo. Ela pensou, não ganhei na vestimenta, não ganhei na arrumação dos meus soldados, não ganhei na minha aparência, não ganhei nos meus presentes, mas eu vou ganhar dele
uma coisa. E aí chegou a hora das perguntas. A fama de Salomão, a sabedoria dele, que era do Espírito Santo. Então, isso aqui, minha gente, isso aqui é um diferencial extraordinário. O que vinha para Salomão não era do homem, era de Deus. E Salomão, chega a hora do diálogo, e a rainha de Sabá diz: olha, soube que vossa majestade é muito sábia. Diga-me agora, majestade. E ela começa a trazer os enigmas. Isso aqui, assim, assim, assim. Ele diz: isso aí é assim, assim, assado. E foi respondendo assim, na maior facilidade. Ela, os sábios dela já não tinham mais o que fazer. Mas ela tinha um trunfo último. Atenção, minha gente. Quando chega a última pergunta, ela diz: rei Salomão, vossa majestade conseguiu me convencer em quase tudo, mas eu tenho uma última pergunta. Aí ela pega aquela flor que ela apanhou no campo. Está vendo aqui, Salomão? Aí ela puxa uma outra flor. Está vendo aqui? Duas flores iguaizinhas. Aí ela diz: rei Salomão, eu tenho nas minhas mãos duas flores. Uma apanhada no campo silvestre, natural. A outra foi feita pelos meus artesãos. Vejam que as duas são iguais. Se vossa majestade é verdadeiramente sábia, responda-me agora, Salomão, qual dessas flores é a verdadeira e qual é a falsa? Gente, ela queria mostrar com isso que os artistas dela eram tão bons que conseguiam fazer, numa época que não tinha chinês nem plástico, né? Que hoje é fácil fazer parecido. Naquele feito de madeira, gente, do cedro, sei lá do que. Igualzinho na pintura, em tudo. Duas flores, uma verdadeira e outra artificial. Diga-me, rei Salomão. Ora, gente, vocês sabem que isso não era sabedoria, isso era adivinhação. O rei Salomão diante do... Mas se ela vencesse, ela ficaria famosa. Foi a única rainha ou rei que conseguiu derrubar Salomão em sabedoria. E ela já estava sorrindo, o sorriso sarcástico da vitória. Responda-me, Salomão, se vossa majestade é verdadeiramente sábia, qual destas duas flores é a verdadeira e qual é a falsa? Na hora, Salomão abaixa a cabeça e começa a orar em espírito, pedindo uma direção, uma luz do Espírito Santo, uma luz de Deus. E quando ele levanta a cabeça, ele percebe, olha para a janela do Palácio Real e vê uma abelha, vem voando. A abelha entra na sala do trono e pela janela do Palácio Real e entra numa flor e fica pouco tempo, entra na outra e fica todo o tempo. E o rei Salomão acompanha a trajetória, Deus só estava dando uma luz para ele. Aí a rainha Sabá disse: agora, já passou o tempo, Salomão, responda-me, majestade. Venceu o tempo, não tem mais. Qual flor é a verdadeira e qual flor é a falsa? O rei Salomão disse: eu respondo com a maior tranquilidade, rainha Sabá. A flor verdadeira é essa em que a abelha está pousada nela. Acertou de novo. Ouça, gente, é muito importante saber isso. A abelha não posa em flor falsa. A abelha só posa em flor verdadeira. A abelha não posa em flor artificial. A abelha só posa em flor verdadeira. Assim também eu quero trazer essa ilustração para a realidade espiritual. Assim também o Espírito Santo, se você quer saber se você é crente verdadeiro ou não vim aqui para julgar, mas é muito fácil saber. Cristão verdadeiro, a gente sabe, porque o Espírito Santo não pousa, não entra em cristão artificial nem superficial. O Espírito Santo só entra em cristão real. Quantos podem glorificar a Deus? Eu quero, ao encerrar, dizer a cada senhora aqui esta noite: se você quer ser um cristão de verdade, e de mentirinha está cheio por aí, vai aparecer gente querendo te enganar, tomar o teu dinheiro, outras coisas parecidas. Mas se você quer ser um crente verdadeiro, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Se você quer saber se é verdadeiro ou não, deixe o Espírito Santo entrar na tua vida e adore ao Senhor esta noite.
Vamos aplaudir a Deus, vamos ficar em pé, vamos glorificar ao Senhor. O Espírito Santo só pousa em crente de verdade. Igreja sem o Espírito Santo, gente, não é igreja. Igreja sem Espírito Santo é que nem um rio sem peixe, é que nem um poço sem água, é que nem uma flor sem cheiro, sem perfume, é que nem uma árvore sem folhas, né, sem fruto, é que nem uma mãe sem filho. Igreja sem Espírito Santo não passa de um depósito de armazém com CGC, CPF, sei lá mais do que. Igreja do Senhor é quem tem a presença do Espírito Santo. Receba a glória de Deus aqui esta noite. Se você quer ser um cristão de verdade e não de mentirinha, Deus está nesses últimos dias buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhoras e senhores moradores aqui em Porto Alegre, nesse bairro da Paz, nos últimos dias, diz a Bíblia, há de ser e derramarei do meu espírito sobre todos. Eu quero que você receba a unção de Deus. Nunca diga que é fanatismo da glória a Deus, aleluia. O brasileiro não tem moral para isso. Quando o Grêmio ou o Internacional, qualquer time que você torce aqui, ganha o jogo, você sai pela rua, quando joga o Brasil, porque o Ronaldinho, o Bebeto, sei lá, qual é o jogador, o Kaká, faz umas estrepolias, você sai gritando aí, grita o nome do seu astro, e ninguém está aqui para tirar a tua razão. Pode gritar mesmo, não há problema nenhum, mas também você não tem moral para criticar os crentes pentecostais, quando eles recebem a unção do Espírito Santo. Quando recebe esta glória, aleluia, não tem jeito, tem gente que chega a pular, vai aparecer aviãozinho de Jesus, vai aparecer atleta de Cristo, sapatinho de fogo, é o reteté mesmo, você pode zombar do jeito que você quiser, mas igreja cheia da presença do Espírito Santo, tem glória de Deus, tem alegria no Senhor, tem certeza da presença, do poder do Espírito Santo. Eu quero encerrar aqui esta noite e dizer, seja um cristão de verdade. Nunca foi fanatismo glorificar a Deus. Saravá, bate pondo macumba sexta-feira e noite toda, você não acha ruim? Agora vem dizer que nós não podemos dar glória a Deus? Cai fora, capeta, sem vergonha. Nós vamos dar glória a Deus até as voltas do Senhor. Receba a unção de Deus na tua vida, meu irmão. Nunca deixe de adorar a Deus. Seja um torcedor de Jesus. E Jesus está dando de 2.000-0 no diabo aqui esta noite. Glorifica o Senhor. O meu time não perde nunca. Receba a glória do Senhor Jesus na tua vida. Eu vou orar nesse instante. Eu sei que tem gente aqui que quer ter uma vida cristã. É cheio de problemas. Aí eu pergunto, quem não é? Os problemas que você tem, talvez eu não tenha. Mas eu tenho meus enormes problemas que talvez você não tenha. Quero orar por você, amigo. Só não vale a perder a salvação. Só tem 2 lugares que você vai, é o céu ou o inferno. Eu não quero que você vá para o inferno. E esta é a razão de nós estarmos aqui esta noite. Queremos orar por você. Por isso, se você precisa de Jesus como uma flor verdadeira, para gerar outra flor, precisa da abelha para levar o pólen, para polinizar outras flores. Você está entendendo a beleza disso tudo? Jesus está aqui para dizer, eu quero te ajudar. Eu não conheço a tua vida, rapaz, mas talvez tenha até moça, rapaz, que está com crack no bolso. Isso aí vai acabar com você. Satanás quer arrasar com a tua vida. Essa alergia é artificial, é de mentirinha. Aliás, só vai levar você para o inferno sem volta. Vai acabar com a tua mente, vai destruir teus neurônios. Você que está com essa arma no bolso, pensando até fazer um assalto essa noite, não faça mais isso. A partir de hoje, Jesus quer salvar a sua vida. Você, senhorita, que está pensando que as novelinhas da Globo e outros canais de televisão estão oferecendo para você um mundo de liberdade, isso aí vai acabar com a tua dignidade. Não faça isso. Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Seja filho de Deus, pague o preço, deixa Deus operar na tua vida. Eu vou orar por vidas, homens e mulheres. Essa é a razão de nós estarmos aqui. E depois a banda Opus Dei estará tocando e glorificando a Deus, e vocês vão tirar o pé do chão aqui hoje dando glória a Deus. Mas antes eu preciso orar, porque eu sei que no meio dessa multidão não estou aqui por desejo meu.
Estou gastando o dinheiro do meu bolso para estar aqui, para que você receba a salvação que um dia me foi dada. Receba nesta noite a oportunidade. Mas ela tá parada, não tá. Eu quero insistir. Tem gente que levantou a mão no meio, mas tem um brequezinho. Tá parada ali, ó. Você é meu irmão. É que Você é apertaram minha aqui, ó. família. Segura Sabe, um dia eu estava no lugar onde você está. Acreditei na mensagem de Jesus. Há 46 anos. Estou fazendo isso há 46 anos. Mais da metade que está aqui não tinha nem nascido quando eu já pregava. Estou hoje com 63 anos. Então diz aí, creia nisso. Deus está levantando, mas acreditei na mensagem. E hoje Deus está levantando pessoas aqui. Assim como um dia eu ouvi a mensagem e comecei a pregar, Deus está levantando uma multidão. Rio Grande do Sul é um celeiro de pregadores. Deus está levantando alguém aqui esta noite. Eu estou sentindo isso pelo Espírito. Vamos orar por estas vidas. Agora, antes de você se tornar esta bênção, primeiro precisa entregar o teu coração a Jesus. Vem aqui à frente, amigo. Venha. Venham, casais. Você que está aí atrás, não sei onde você está, talvez está até dentro do carro. Talvez está aí na periferia, sei lá onde. Mas você sabe que não é o Takayama que falou com você, nem te conheço. Eu vou embora daqui a algumas horas. Nem sei se um dia vou voltar aqui. O Guilherme, pastor Guilherme, que disse que vou voltar aqui. Pastor Nelson, não vamos lá, pastor aqui. Guilherme. Hein? Guilherme. Ele que sabe. Né? Só Deus sabe. O problema é que o Brasil é muito grande. Eu estou trabalhando onde eu posso. Mas eu tenho certeza que se no meio dessa multidão Deus levantar 10 para pregar todos os dias, aleluia, Satanás vai perder e muito. Caramba, Deus pode usar? Pode. Ele pode usar um japonês tímido. A primeira vez que me pediu para pregar, eu fiz assim, ó. Abra a boca, enchei. Não viu nada. E com tanto medo e vergonha, eu falei, irmão, vamos orar. O pessoal, quando começou a orar, eu fui embora do púlpito da igreja, lá no quilômetro 18, um lugar chamado Comandante Sampaio, em São Paulo. Periferia. Senhor, pra minha alma cansada vencer, se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aprenderam? Vamos cantar? Que me tenho pra minha alma cansada, pra minha alma cansada vem você. Se a noite escura estaria, se a noite escura está, sua mão me guiará. Que me toques, Senhor. Vamos orar por estas vidas. Curvem as suas cabeças agora. Curvem as suas cabeças. Nelson, da Casa de Recuperação, vem aqui. Você vai orar por estas vidas. O pastor está aí. Tem pastor da Deus e Amor, da Quadrangular, da Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus que vem. Vem aqui, vamos orar. Gente, olha aqui vocês que estão se entregando a Jesus agora. Tem que procurar uma igreja. A gente não tem que almoçar, jantar, tomar café da manhã, reforço às 9. A gente almoça 4, 5 vezes por dia. Se a gente não comer, né? Muito corriqueira a lição. A gente morre, fica doente, dói a cabeça. Para trabalhar, estudar, tem que se alimentar. Muito bem. Assim também é o corpo da alma. O corpo da alma, a nossa alma precisa de alimento.
Só que a alma não come arroz, feijão, batata, churrasco, farofa, nada disso. A alma se alimenta do maná do céu, da palavra de Deus. Por isso é que tem que ir para a igreja. A gente tem que comer 4, 5 vezes por dia. Por que não ir pelo menos 4 vezes por semana na igreja? Deus tem interesse em você. Você vai dizer, mas aquele pastor lá é um analfabeto. Deus, quando quer, usa até uma mula. Você quer o quê? Porque o pastor não chegou a tanto. Deus usa o que Ele quer. E se a gente se calar, Ele levanta até pedras para falarem. Então, gente, não... Ser humano é tão falho como qualquer um de nós. Eu não vou na igreja porque eu vou agradar o pastor, eu vou agradar minha mulher, meu tio, meu namorado, meu primo, minha irmã. Eu vou dizer uma coisa para você, nem para Deus você vai agradar. Sabe para quem que você está fazendo favor, você for para a igreja? É para você mesmo, é você que precisa de salvação. Vamos então orar. Feche os olhos, curve as suas cabeças. Senhor meu Deus, procurei fazer o melhor que eu posso. Trouxe esta noite a Tua palavra. Agora, meu Deus, é só ação. E a unção do Teu Espírito Santo que pode operar nestas vidas. Liberta esta vida angustiada. Ó Deus, enxuga as lágrimas. O pranto desta mulher sofrida. Está segurando, ó Deus. Ninguém sabe o que está se passando na vida desta moça. Decepções, frustrações. Este homem trabalhador, trabalhou a vida inteira, já está velho e não conseguiu juntar o que gostaria, porque infelizmente vivemos numa sociedade muito injusta, uma sociedade, Brasil tão cheio de injustiças sociais, meu Deus. No entanto, olha por estas vidas, olha por estes corações, olha por esse trabalhador. Olha, Deus, para este homem das mãos calejadas. Olha para esta mulher sofredora, traída, abandonada, frustrada. Ó Deus, preenche o seu coração com a plenitude da Tua graça, da Tua glória. Ajuda este rapaz, esta moça. Este rapaz que nem um emprego consegue, ó Deus. Ajuda, derrama a Tua unção, Teu poder. Que a Tua glória venha sobre este lugar. E agora estou orando, ó Deus, num ato de fé. Ministro a autoridade da Tua palavra. A fé para dizer, Deus, esta pessoa que veio aqui doente, seja curada agora, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Todo câncer, toda doença, toda enfermidade no útero, no organismo, no intestino, na cabeça, no ouvido, nos olhos, no nariz, no sangue, na coluna, nos nervos, nas juntas, nos pés, no estômago, no pâncreas. Estou repreendendo agora, destrói agora essa doença, Deus. Senhor, Tu sabe que não viemos aqui para orar por unha encravada, ou por dor de barriga, ou por gripe. Eu vim aqui porque eu creio no Deus do impossível, do milagre. Aquilo que a medicina e o homem não conseguem, Tu podes agora. Derrama a Tua glória, a Tua graça, o Teu milagre, a Tua unção. Destrói agora as forças do inferno. Eu Te glorifico nesta hora. Levante a tua mão, glorifica a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Anda, óculos bem, louvando a Deus. Pois bem, encerramento aqui de festa. Pastor Takayama, a gente vê Deus agir maravilhosamente nesse lugar, através da sua palavra. Como é que vamos ver a necessidade, a importância de cruzadas como essa que está sendo feita? Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Pode ser pequeno a minha parte, mas eu estou fazendo a minha parte. Jesus não disse que nós íamos ganhar as pessoas. Quem ganha é Jesus. Ganhamos, Ele é quem ganha. A missão do ser humano é pregar o Evangelho. Estou fazendo a minha parte, levando este Evangelho por todos os cantos desse Brasil, onde eu possa alcançar. E convoco cada irmão, cada irmã a fazer isso. Eu queria que o pastor também dissesse para nós um breve relato, como é que está sendo, como é que foi, né? Toda essa cruzada aqui no Rio Grande do Sul. Olha, nós vamos continuar ainda. O que vocês estão vendo eu fazer aqui hoje, eu faço esses 46 anos por todo esse Brasil. E
participação de muitos irmãos de Taquaria, Mutiá, hoje aqui, amanhã, em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Ore por mim. Quero levar o Evangelho. Preciso que os irmãos me acompanhem, porque a gente enfrenta o diabo cara a cara. E é claro, a gente leva também muitos dados, mas graças a Deus, tenho certeza que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E Deus há de me proteger. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe esse ministério do pastor. Vai crescer grandemente aí nesse ministério. Amém, irmão? Deus abençoe, querido. Obrigado. Aí, pastor Takayama, mais uma vez ministrando nesse grande lugar, onde Deus agiu grandemente. O resultado está aí, povo sedento. O povo veio, ouviu e guardou certamente seu coração. E a banda Opus Dei, que é uma alegria estar nesse lugar, fazendo uma grande festa. Você na Divina TV vai acompanhar na íntegra, porque grandes eventos passam por aqui. Divina TV, olha eles aí.